Descubra a incrível história transformadora dos Três Porquinhos. Emoção e aventura em cada nota. Na cidade agitada de São Paulo, onde a luta pela dignidade é uma batalha diária, viviam três irmãos porquinhos que, apesar de suas diferenças, carregavam no coração a esperança de um futuro melhor. Pigão, o mais velho, era um vaidoso sonhador. Passava horas diante do espelho, admirando seu reflexo e pensando em como se tornaria famoso, como uma estrela da televisão. Um dia vou brilhar como um verdadeiro ícone, dizia ele. Mas para seus irmãos, a beleza não era tudo. Eles viam além das aparências. Pequeno, o do meio, tinha um coração tão grande quanto seu medo de falhar. Ele sonhava em criar projetos que pudessem ajudar a comunidade, mas a insegurança o aprisionava. E se não der certo, questionava-se, sempre hesitante. Já Sorriso, o caçula, trazia em sua essência a sabedoria do simples. Ele acreditava que com trabalho duro e honestidade poderia construir uma casa sólida, um lar que oferecesse conforto e esperança para sua família. Enquanto o mundo ao redor deles era preenchido por desigualdades e dificuldades, os irmãos se viam cada vez mais distantes em suas ambições. O que antes era um ambiente de amizade e carinho, agora escorregava para uma competição silenciosa, especialmente com a notícia do lobo à espreita. O lobo não era apenas uma ameaça física, mas a personificação dos preconceitos e injustiças que sufocavam suas vidas. Certa tarde, enquanto discutindo sobre os perigos que se aproximavam, Pigão, entusiasmado pela ideia de uma proteção instantânea, sugeriu construir uma casa grandiosa. "Se a nossa casa for grandiosa, o lobo vai nos respeitar!" exclamou. Pequeno precisou de um tempo, mas acabou concordando, desde que pudesse trazer algumas ideias que tornassem a casa mais econômica e sustentável. Sorriso, por outro lado, sentia que havia algo mais importante: a união e o trabalho em equipe. Em seu coração, ele sabia que eram mais fortes juntos do que individualmente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Quando o lobo finalmente apareceu, o desespero tomou conta dos irmãos. As garras afiadas e o olhar voraz traziam à tona não só o medo, mas também a fraqueza que cada um sentia em relação às suas escolhas. Pigão queria mostrar ao lobo sua grandeza, Pequeno estava paralisado pelo medo, e Sorriso clamava por unidade. A tensão entre eles crescia, seus egos colidindo, quando perceberam que estavam perdendo o que realmente importava: a família. Naquele momento de desespero, entenderam que para se proteger do lobo, precisavam deixar de lado suas rivalidades. Com as garras do lobo se aproximando, a pergunta que ecoava era: conseguiriam unir suas forças e vencer não apenas a ameaça externa, mas também os medos internos que os separavam? O futuro estava incerto, mas a certeza de que a família era sua maior força começava a florescer em seus corações. O que acontecerá a seguir? O lobo se aproximou, e com ele veio um sopro gelado de medo. Os irmãos porquinhos se entreolharam, seus corações pulsando rápido e descompassado. Foi ali, naquele momento decisivo, que a ansiedade começou a se transformar em determinação. Pigão, a vaidade diante do perigo agora secundária, tomou a frente. "Temos que nos unir!" exclamou, sua voz trêmula, mas decidida. Sua grandeza não era mais sobre fama, mas sobre proteger quem amava. Juntos, eles poderiam ser mais fortes. Pequeno respirou fundo. "Vamos usar o que temos", sugeriu. Ele sempre estivera preocupado com os outros, e naquele momento, seu coração começou a pulsar com ideias. Um projeto simples, mas feito com amor. Podemos criar uma barreira com os troncos que encontramos. Os olhos de Sorriso brilharam. Ele sempre acreditou que a simplicidade tinha seu valor. Com um plano em mente, os três irmãos começaram a trabalhar em união. Pigão, com seu ânimo renovado, cortou os troncos, enquanto Pequeno e Sorriso uniam os pedaços. Cada tronco simbolizava uma parte de suas vidas, as lutas e as vitórias que haviam compartilhado.
O som dos troncos se unindo ecoava pela vizinhança, um rugido de força coletiva, um símbolo da união que finalmente encontraram. O lobo, impaciente e faminto, avançava, mas os irmãos não estavam mais paralisados. Eles se movimentavam como uma equipe, cada um desempenhando seu papel. O pôr do sol lançava sombras longas e ameaçadoras, mas a luz que emanava do trabalho em conjunto os iluminava. Quando a barreira de troncos ficou pronta, os porquinhos se posicionaram atrás dela, prontos para defender o que construíram juntos. O lobo parou, seus olhos sedentos de desdém ao encarar a força unida dos 3 irmãos. Ele esperava um fácil banquete, mas encontrou um reduto de resiliência. Vocês acham que algo tão simples vai me deter? O lobo riu desprezando a barricada. Mas, antes que pudesse avançar, uma onda inesperada de coragem tomou conta dos porquinhos. Sim, somos simples, mas somos unidos, gritou Sorriso, e suas palavras ecoaram com uma verdade poderosa. Pigão, agora mais focado, deu um passo à frente, a barreira atrás dele. Você não conhece a força da família. A determinação em sua voz surpreendeu até mesmo seus irmãos. O lobo hesitou. Pela primeira vez, viu não apenas 3 porquinhos, mas a força de um laço inquebrável. O lobo ficou em silêncio, os olhos fixos na barricada, e por um momento questionou suas intenções. A força que emanava da união dos porquinhos começou a fragilizar sua confiança. O lobo estava acostumado a se impor com seu poder, mas agora se deparava com uma resistência que não esperava. Enquanto a tensão pairava no ar, corações batiam, respirações eram contidas. Seria aquele o momento em que o lobo se tornaria não apenas um predador, mas sim um testemunho da força da coletividade? Os irmãos estavam prontos para enfrentar sua maior batalha não apenas contra o lobo, mas contra as inseguranças que antes os separavam. No entanto, uma nova ideia brilhava na mente de Pequeno. Ele percebeu que, talvez, houvesse uma maneira de transformar o inimigo em aliado. Ele olhou para os irmãos e disse: "E se pudermos mostrar ao lobo a importância da união?" O que Pequeno não sabia era que suas palavras poderiam não apenas mudar o destino deles, mas também a batalha que se aproximava. Como o lobo reagiria a essa proposta inesperada? E os porquinhos estariam prontos para dar este próximo passo? A tensão aumentava e um novo capítulo dessa história estava prestes a se desenrolar. O lobo, impressionado pela ousadia de Pequeno, hesitou, seus olhos se estreitando enquanto avaliava a nova proposta. Ele não estava acostumado a ser desafiado dessa forma. Por um instante, as garras afiadíssimas que pareciam sedentas de um banquete se tornaram relutantes. "O que você quer dizer com união?" perguntou ele, sua voz baixa e intrigada. Pigão e Sorriso trocaram olhares. Havia algo de diferente no tom do lobo, uma fraqueza que antes não existia. Pequeno, mesmo com o coração acelerado, viu uma oportunidade. "Nós não precisamos ser inimigos, podemos ensinar um ao outro", começou a argumentar. "Você se sente sozinho, não é? A força não está apenas em dominar, mas em construir laços." Um rombo se formou no peito do lobo. Ele sempre fora temido e respeitado, mas nunca realmente compreendido. A solidão da vida selvagem pesava em seus ombros como um manto que se tornava mais pesado a cada dia. Assim, a ideia de um lar, de um amigo, começou a brilhar em um canto esquecido de seu coração. "Talvez eu não precise ser um monstro", murmurou o lobo, quase como se falasse consigo mesmo. Os porquinhos, em silêncio, seguraram a respiração. A ideia de tornar o inimigo em aliado era arriscada e alimentava ansiedades antigas. Mas a esperança acendeu uma chama. Sorriso, sempre otimista, foi o primeiro a se aproximar. "Todos nós, de alguma forma, buscamos um lugar onde pertencemos. Quem sabe você possa se juntar a nós?" O lobo olhou para a barreira de troncos. Era mais do que uma proteção, era um símbolo do que os porquinhos haviam criado juntos. "Juntar-se a vocês?" questionou, ainda cético. "Por que eu ajudaria a proteger o que sempre quis devorar?" "Porque todos nós, por mais diferentes que sejamos, precisamos de amor e amizade", respondeu Pequeno, seu olhar irradiando sinceridade. "Podemos mostrar a você o verdadeiro valor da união. Seremos mais fortes juntos do que sozinhos, e você nunca mais precisará se sentir sozinho."
O lobo estava perplexo. Seus instintos o diziam para atacar, mas uma semente de dúvida começava a germinar. Ele queria entender. Como eu posso acreditar nisso? Pigão, percebendo que era hora de se abrir, deu um passo à frente. Nós já fomos como você, sozinhos e perdidos, mas juntos encontramos força e coragem. Ele olhou nos olhos do lobo e um silêncio carregado se formou entre eles. Se você nos deixar, pode descobrir um novo caminho. As palavras de Pigão ecoaram no coração do lobo, despertando um desejo esquecido de afeto que ele não sabia que ainda existia. O que parecia impossível estava prestes a se transformar em uma nova realidade. Porém, uma sombra pairava. O medo do desconhecido não desaparecia facilmente, e entre a dúvida e a esperança, o lobo hesitava. E se os porquinhos mudassem de ideia? E se após tanta vulnerabilidade, o laço se partisse? A tensão se intensificou. O sol que antes iluminava a cena, agora se escondia atrás de nuvens escuras. Um novo desafio se formava, dentro e fora do lobo. E se vocês me traírem? Murmurou ele, sua voz impregnada de incertezas. Então, trabalharemos juntos para nunca deixar isso acontecer, respondeu Sorriso. O vínculo começava a se moldar, mas a estrada para a verdadeira união ainda exigia coragem e confiança. Os porquinhos e o lobo estavam à beira de uma escolha que poderiam mudar suas vidas. Poderiam eles, finalmente, construir um futuro juntos, ou o medo separaria novamente? O caminho adiante prometia ser cheio de novas descobertas, mas também de desafios. E o que aconteceria a seguir? A resposta estava prestes a ser revelada. O silêncio que se estabeleceu era quase palpável. O lobo olhava para os porquinhos, enquanto suas garras cravadas na terra pareciam se acomodar. Ele sentiu o peso da decisão em seu coração, um misto de medo e esperança que dançava entre suas emoções. Os três porquinhos ainda o observavam com expectativa, buscando sinais de confiança que pareciam estar muito além do alcance. Eu quero acreditar em vocês, começou o lobo, sua voz baixa, quase um sussurro. Mas e se tudo isso não passar de uma ilusão? E se a solidão for tudo o que eu conheço? Seus olhos, geralmente penetrantes, agora carregavam um brilho triste. Às vezes, a esperança é a única coisa que nos resta, disse Pequeno, seu tom firme, mas gentil. Nós já estivemos sozinhos, mas encontramos uns aos outros. A verdadeira força vem da coragem de se abrir para o novo. Ele se aproximou do lobo, marcando espaço para um novo começo. Um passo à frente, o lobo se manteve alerta, mas seus instintos estavam se debilitar, fazendo com que algo novo despertasse dentro dele, uma vontade de se arriscar. Então, Pigão respirou fundo. Vamos fazer um pacto. Começaremos juntos, um pequeno passo de cada vez. Caso você meça forças apenas na amizade, descobrirá um mundo que vai além da luta. O lobo hesitou, mas sentiu que o chamado da união era mais forte que o medo que o consumia. Ele poderia pôr à prova essa nova relação, arriscar-se a explorar um lado dele que há muito tempo estava submerso. Eu nunca tive amigos, confessou o lobo. Nunca soube como ser parte de algo maior. E é por isso que precisamos você, exclamou Sorriso com alegria contagiante, para nos mostrar o que você pode se tornar quando está cercado por quem acredita em você. E com isso, ele deu um passo adiante, colocando a pata na frente do lobo, um símbolo de esperança e uma proposta de ligação. O lobo olhou para a pata estendida. Um nó se formou em sua garganta. Seria mesmo possível? Ele buscava apenas um lar, uma conexão que sua vida inteira lhe negou. Faltava um pouco de coragem, mas algo dentro dele começava a ferver. Era a vontade de mudar. Vamos lá, lobo! Pequeno convocou, abrindo os braços como se estivesse convidando-o a entrar em um novo mundo. Vamos descobrir juntos o que isso significa. E lentamente, o lobo se inclinou e tocou a pata deles. Um momento de conexão pura se estabeleceu. Os três porquinhos vibraram, sentindo que havia algo mágico em acontecer. O medo de ser traído ainda existia, mas naquele instante era ofuscado pela nova luz da esperança. Assim que o primeiro passo foi dado, um vento suave soprou pela floresta, carregando consigo as nuvens que cobriam o céu.
O sol começou a despontar, preenchendo o cenário com uma luz quente que parecia celebrar o novo início. Mas enquanto a alegria se espalhava, uma ameaça inesperada se aproximava. O lobo sentiu uma presença conhecida. Algo o acompanhava nas sombras e, em breve, poderia colocar tudo em risco. Vocês sentem isso? Ele perguntou, olhando para os porquinhos. Estava claro que um novo teste os aguardava. Com o coração acelerado e um misto de adrenalina e coragem, Pequeno respondeu: sim, e estamos prontos para o que vier. O que as sombras escondiam? A resposta estava prestes a emergir, e a verdadeira jornada dos porquinhos e do lobo começava agora. O lobo olhou em volta, sua respiração se tornando rápida. O ambiente ao redor parecia vibrar com uma energia diferente, como se a floresta estivesse ciente de sua transformação. Os porquinhos mantinham-se ao seu lado, olhando para ele com uma mistura de expectativa e coragem. A presença que se ocultava nas sombras estava se aproximando e os pelos do lobo se arrepiavam. Precisamos ficar juntos, disse ele, a determinação balançando em sua voz. Agora, a ideia de união não era apenas um conceito abstrato, era uma necessidade palpável, mais real do que qualquer medo que já sentira. Sem aviso, uma figura saltou de trás de uma árvore, interrompendo o ar carregado de tensão. Era uma raposa, com olhos astutos e um sorriso travesso. O que vocês têm aqui? Um lobo e 3 porquinhos? Isso é mais interessante do que eu pensava. Ela circulou em torno deles, seu tom provocativo fazendo o coração do lobo acelerar. Por que você está aqui? Pequeno perguntou, sua voz firme, mas com um toque de receio. Estou aqui para ver o que exatamente vocês pensam fazer, disse a raposa, se aproximando mais do que o desejado. Amizade entre um lobo e porquinhos, isso é digno de uma história. Mas a pergunta que fica é, quem vai trair quem primeiro? O silêncio caiu novamente, e o lobo percebeu que o teste começou. Ele podia sentir o calor do olhar da raposa, um misto de desafio e desconfiança. Não será assim! Pigão interveio, os olhos brilhando com bravura. Nós não somos como você pensa. O lobo é nosso amigo agora. Nós somos amigos. Ele deu um passo à frente, desafiando a raposa, que ponderou suas palavras. Amigos, é? Como você vai provar isso? A raposa riu com desdém, erguendo uma sobrancelha. Um lobo nunca deixa a natureza falar mais alto que suas garras. Um nó se formou na garganta do lobo. 20 e tantos anos de solidão e desconfiança pesavam em suas costas. Ele sabia que precisava provar para a raposa, mas principalmente para si mesmo, que podia ser diferente. Eu posso! Sua voz ecoou, e ao dizer isso, sentiu a coragem crescendo dentro dele. Farei o que for preciso para mostrar que essa amizade é verdadeira. Então, prove! A raposa se inclina para a frente, o riso em seu rosto se desvanecendo, dando espaço a uma sombra de seriedade. Eu desafio vocês a uma corrida. Se você vencer, eu me afastarei e deixarei vocês em paz. Mas se eu ganhar, voltarei e, bem, as coisas não serão bonitas. Os porquinhos trocaram olhares. Havia algo de intriga nesse desafio, mas também uma preocupação crescente. O lobo olhou para eles, sentindo seu apoio, mas o desafio da raposa também pulsava como um lembrete da batalha que ainda deveriam enfrentar. Vamos fazer isso, decidiu Pequeno, seu tom cheio de certeza. Juntos, sempre! O coração do lobo disparou. Era mais que uma corrida, era uma prova da amizade, do que eles representavam agora. Com um rugido de determinação, o lobo se posicionou ao lado dos porquinhos. Prontos então? A raposa balançou sua cauda, impaciente e desafiadora. Antes que pudesse terminá-la, um grito ecoou da floresta. Um lamento profundo, triste e arrepiante. Algo que fez os porquinhos e o lobo congelarem. Era a voz de alguém que estava em perigo. O que foi isso? Sorriso perguntou, preocupando-se. Fiquem perto de mim, respondeu o lobo com firmeza, já percebendo que a corrida poderia ter que esperar. Um novo dilema se apresentava, e entre a corrida e a necessidade de ajudar, ele sabia que a verdadeira prova da amizade estava prestes a se revelar. Vamos descobrir o que aconteceu, disse o lobo, enquanto os 4 corriam em direção ao som, com um novo senso de propósito e união. E o que eles encontrariam na floresta poderia mudar tudo.
Os pés do lobo martelavam o chão da floresta, a velocidade aumentando à medida que o grito se tornava mais claro. Era um som angustiante, como se alguém estivesse realmente em perigo. Os porquinhos corriam atrás dele, seus corações pulsando em sincronia com a adrenalina que dominava o momento. A cada passo, um novo sentimento crescia dentro deles. Não apenas o medo, mas a vontade de ajudar. É mais perto do que eu pensei, murmurou o lobo, mirando um espaço aberto à frente. As árvores começavam a se afastar, revelando uma clareira iluminada pela luz do sol poente. E então, eles viram. No centro da clareira, uma pequena coruja estava empoleirada em um galho, suas asas tremendo. Seus olhos brilhavam de desespero. Havia uma armadilha, ela piou, enquanto se esforçava para se manter no galho. Na floresta, os caçadores deixaram uma rede e eu fiquei presa. Precisa ajudar. A voz da coruja era um misto de desespero e esperança. O lobo trocou olhares rápidos com os porquinhos. O desafio da raposa já parecia distante, eclipsado pela amargura da situação. Ela precisa de nós, disse ele, sem hesitar. Vamos lá, time. Pigão gritou, correndo em direção à armadilha, enquanto Sorriso e Pequeno seguiam logo atrás. O lobo usou suas garras para liberar a coruja, gentilmente, sem querer causar ferimentos, enquanto os porquinhos ficavam atentos a qualquer movimento ao redor, prontos para proteger. Obrigado, vocês são verdadeiros amigos, disse a coruja, finalmente livre. Nunca pensei que um lobo e porquinhos pudessem se unir. É raro na floresta. Aquelas palavras tocaram o coração do lobo. Ele olhou para os porquinhos e viu neles a verdadeira essência do que eram. Eram companheiros, aliados na luta contra os preconceitos e o medo que permeavam a floresta. Mas antes que pudessem comemorar, um barulho fez todos pararem. Era um som de passos pesados se aproximando, cobertos por um sussurro ameaçador. O lobo ergueu as orelhas, os instintos aflorando. A raposa apareceu, exibindo seu sorriso desdenhoso, mas agora havia algo obscuro na expressão dela. Então, decidindo ser heróis em vez de correr, que engraçado, ela provocou, mas havia uma tensão em seu tom. Os caçadores estão se aproximando e, se não correrem, estarão em perigo. A raposa gesticulou, um clamor de diversão em seus olhos, mas havia uma necessidade real por trás de suas palavras. Precisamos ir, agora, disse o lobo, o coração pesado com a ideia de deixar a coruja. Mas como escapamos? A coruja, que já havia se recuperado, voou e fez um sinal para eles. Sigam-me, conheçam um caminho secreto que leva a um local seguro, é por ali. Era uma decisão difícil, correr para a segurança ou ficar e lutar. O lobo olhou para os porquinhos. Eles sempre estiveram juntos, era sua maior força. Vocês estão prontos? Ele perguntou, olhando nos olhos deles, dois brilhantes pares de determinação. Com você sempre, gritou Sorriso, fazendo o lobo sentir um tremor de orgulho. Então vamos, é hora de testar a verdadeira coragem, disse o lobo, correndo atrás da coruja, os porquinhos em sua cola. O caminho era estreito, com arbustos que arranhavam suas pelagens e patas, porém a adrenalina os empurrava para frente. O som de vozes mais próximas ecoava atrás deles e a pressão aumentava. Então, de repente, atrás de uma árvore enorme, algo se moveu. Lá, disse Pequeno, apavorado. A sombra que se aproximava era maior do que eles esperavam. Com um arrepio na espinha, o lobo percebeu que a corrida estava apenas começando e a batalha pela amizade e pela segurança deles tinha apenas se intensificado. O que estava por vir os colocaria diante do maior desafio de suas vidas. Seriam capazes de enfrentar o desconhecido juntos? Os olhos do lobo brilharam com determinação, mas o medo também estava presente. Ele olhou para os porquinhos, que pareciam pequenos, mas cheios de coragem. O que viria em sua direção era uma figura colossal, parecendo uma tempestade prestes a desabar sobre eles. A sombra se desenhou com as linhas de um urso enorme. Não podemos parar agora, gritou o lobo, levando à frente. Ele conhecia muito bem a floresta, e mesmo em momentos de tensão, cada ramificação do caminho parecia gravada em sua memória. A coruja voou na frente, mas foi o grito firme de Pigão que ecoou em seus ouvidos. Vamos, juntos! O porquinho não hesitou. Ele podia sentir seu coração martelando no peito, mas a união do grupo era mais forte do que qualquer medo.
A figura imponente do urso se aproximava, seus passos sendo como trovões no chão. Mas, em vez de recuar, eles encontraram força um no outro. O lobo, com a astúcia que o caracterizava, se desviou para um lado, enquanto a coruja, que já tinha uma visão mais elevada, guiava todos com confiança. "Sigam-me!" ela chamou, seus olhos brilhando com esperança. A floresta parecia viva, cada sombra se tornava um aliado. O urso rugiu, um som ensurdecedor que ecoou entre as árvores, como um aviso de que não estavam sozinhos. Enquanto corriam, o lobo sentiu uma ligação mais forte com seus companheiros. Aquela amizade já mostrava seu valor em desafios. A floresta estava cheia de perigos, mas também de pequenos caminhos que poderiam levá-los à segurança. "Olhem, um buraco!" gritou Sorriso, apontando para uma abertura quase coberta por folhas. O lobo não hesitou e se atirou pelo buraco, seguido rapidamente pelo resto do grupo. O urso, desorientado pela mudança de direção, hesitou por um momento. Foi tudo o que eles precisavam. Estava escuro lá dentro, mas a adrenalina preenchia seus corações. O lobo virou-se para os porquinhos com um sorriso tenso. "Este lugar deve nos dar alguma vantagem." Lá dentro, a terra era úmida e a atmosfera abafada. O lobo se lembrou de histórias que ouvira sobre o que se escondia nas montanhas e do poder que um espírito guerreiro poderia proporcionar. A coruja, pousando em uma pedra, sussurrou: "Precisamos de um plano. Se o urso encontrar a entrada, não teremos como nos esconder." Helt, calmamente, ela sugere: "Vamos usar o som, atrair a atenção dele para o outro lado." Os porquinhos balançaram a cabeça, entendendo a ideia. "E se nós fizermos barulho na direção oposta, enquanto alguém fica aqui e observa?" sugeriu Pequeno, com um brilho de astúcia nos olhos. Era isso, eles tinham um plano. "Perfeito", respondeu o lobo, sentindo uma onda de orgulho por aqueles companheiros que de início eram apenas amigos estranhos. Agora eram uma verdadeira família unida por desafios e superações. Eles decidiram que o lobo e a coruja lançariam um grito, enquanto Pigão e Sorriso se posicionariam mais à esquerda, prontos para criar um caos sonoro no chão da floresta. Com a estratégia firme, a tensão pairava no ar, como um bicho-papão que pudesse saltar a qualquer momento. Com um profundo fôlego, todos se prepararam. O rugido do urso reverberava mais próximo, como se estivesse prestes a explodir em raiva. E, naquele momento, cada um deles soube que o verdadeiro desafio estava por vir. Mais do que enfrentar o urso, era enfrentar seus próprios medos juntos. Um rugido cortante ecoou pela floresta logo antes que o lobo e a coruja chamassem a atenção do urso. Por um momento, tudo ficou em silêncio. A adrenalina corria e eles estavam prontos para qualquer coisa. Sem saber o que poderia acontecer, o grupo lançou seu chamado para a floresta, um eco de coragem e união. Mas o que ninguém esperava era a reviravolta que estava prestes a ocorrer, uma revelação que poderia mudar tudo. O grito do lobo ecoou pelo ar e se misturou ao rugido do urso, criando uma confusão de som que reverberava na floresta. O lobo e a coruja, com toda a força que tinham, repetiram os gritos, persuasivos e altos, como se suas vozes fossem uma única flecha disparada em direção ao cerne do urso. "Agora vai!" ordenou o lobo, e com um gesto rápido, Pigão e Sorriso começaram a arrastar galhos e a chutar folhas secas no chão, fazendo barulho suficiente para despertar a curiosidade da fera. O chão tremia sob sua força, enquanto o urso, atraído pela cacofonia, se afastava da entrada do buraco. "Concentrem-se, é agora ou nunca", sussurrou a coruja, olhando para os porquinhos enquanto seu olhar continuava a vigiar a movimentação do urso. Enquanto o lobo e a coruja mantinham os olhos fixos na saída, os porquinhos se preparavam para executar seu movimento de distração. O coração de Sorriso batia a 1000 por hora, e ao passo que ele se movia, sentia a adrenalina pulsando em suas veias. O que poderia parecer um jogo para outros, para eles era uma luta pela sobrevivência. Os gritos ecoavam, e de repente, a floresta pareceu se agitar. A vida ao redor deles intensificou-se, como se a própria natureza estivesse unindo forças ao longe. Quando o urso se afastou mais, Pigão e Sorriso trocavam olhares, um misto de determinação e receio.
Rápido, vamos antes que ele volte, sussurrou o lobo, fazendo sinal para os porquinhos seguirem seu exemplo e se afastarem do buraco. Mas então aconteceu o inesperado. Uma luz suave começou a brilhar ao final do túnel. Curiosos, eles se aproximaram, seus corações acelerando para cada passo dado. O que era aquela luz? Uma saída? Uma armadilha? O lobo hesitava. Ele sabia que a opção de recuar não existia. A saída clara poderia ser a oportunidade que tanto precisavam. Quando chegaram à luz, perceberam que não era apenas o sol que penetrava. Era uma clareira mágica, coberta por flores brilhantes que dançavam com a brisa. No centro, havia uma pedra antiga, ornada e reluzente que pulsava como um coração. O lobo se aproximou e, ao tocar a pedra, uma onda de energia percorreu seu corpo. "Olhem!" gritou Pigão. O urso, confuso e irritado pela mudança na paisagem, havia se desviado de seu caminho. E estava agora furioso, rugindo com toda a sua força. A clareira, com seus encantos, parecia ter despertado algo no urso, uma raiva inexplicável que ecoava em cada canto da floresta. "E agora?" berrou Sorriso, seus olhos arregalados em pura assustadora expectativa. "Precisamos ativar o poder da pedra. Talvez ela possa nos ajudar!" gritou a coruja, voando na direção dela. O lobo sentiu sua coragem se solidificar enquanto se preparava para enfrentar o urso. "Não deixem que o medo nos paralise. Nós somos mais fortes juntos." Concentrando-se no poder da amizade que os unia, o grupo canalizou sua energia na pedra, quando então a luz explodiu em 1000 cores, envolvendo a clareira e por um instante tudo parecia estar em slow motion. Eles podiam sentir a conjunção daquela energia. A magia não era algo místico, era a esperança, o amor e a coragem que cada um deles construíram. Mas quando tudo se acalmou, uma nova sombra surgiu na clareira. Algo maior, mais poderoso e com olhos ardendo em vermelhos sinistros estava ali, observando-os, desafiando-os. "Quem atreve-se a invocar meu poder?" A voz rugiu, reverberando através da floresta e fazendo cada folha tremer. O que eles despertaram? O que significava realmente enfrentar seus medos? No fundo de seus corações, eles sabiam que um novo conflito os aguardava. Agora, não era apenas o urso que eles teriam que derrotar. A sombra cresceu, revelando uma criatura colossal. Seus músculos eram imensos e cobertos de pelos escuros, enquanto seus olhos vermelhos pareciam brilhar como brasas no escuro. O lobo deu um passo atrás, estufando o peito e tentando encorajar os porquinhos a não recuar. A adrenalina pulsava em suas veias, mas a presença daquela criatura o desafiava. "Quem somos nós para invocar o poder de um ser tão temido?" Pigão sussurrou, sua voz tremendo. Sorriso apenas balançou a cabeça, sem encontrar palavras para expressar o medo que sentia. A coruja, projetando bravura, olhou para o urso furioso em volta e depois fixou seu olhar no gigantesco ser que havia emergido. "Temos que nos manter unidos!" exclamou a coruja, tentando encontrar sua voz no meio do terror. Ela sabia que era crucial agir rapidamente. A pedra pode ser nossa única chance. O lobo olhou para a pedra pulsante. Era como se algo dentro dele soubesse que sua única chance de sobreviver era ativar a força mágica que fluía dela. Mas o que exatamente poderia acontecer? Ele estava prestes a questionar quando o ser colossal interrompeu seus pensamentos. "Se desejam usurpar meu poder, terão que enfrentar as consequências", gritou o monstro, sua voz ecoando pela clareira e fazendo as flores vibrar. Seus músculos se contraíram e uma energia obscura começou a pulsar ao seu redor, como se estivesse se preparando para um ataque. "Pessoal, eu não sei o que virá a seguir, mas só temos uma chance", o lobo exclamou, colocando suas patas em volta dos porquinhos. "Vamos canalizar tudo o que temos." Com essas palavras, Sorriso e Pigão se uniram ao lobo, formando um círculo ao redor da pedra mágica. A coruja alçou voo sobre eles, transmitindo uma energia de proteção. Enquanto seus corações pulsavam em uníssono, cada um deles começou a lembrar das experiências que os uniam, dos desafios superados juntos.
A pedra começou a brilhar mais intensamente, e a conexão emocional fluiu como uma corrente elétrica. A luz tomou conta da clareira, envolvendo cada um deles e formando uma barreira contra a escuridão que se aproximava. Energia da amizade, força da bravura! O lobo gritou, sentindo um calor intenso se espalhando pelo corpo. Era como se um exército de emoções estivesse reunido dentro dele, pronto para lutar por suas vidas e por seus sonhos. Os olhos vermelhos do monstro se estreitaram, enquanto os músculos se contraíam. Vocês acham que podem me vencer com sentimentos? Eu sou a escuridão e o medo. Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. E no momento em que o grito do ser colossal ecoou, uma onda de energia escura se lançou na direção do grupo, desafiando a luz que irrompia da pedra. Aquela luz não era apenas um brilho, era a própria manifestação do amor e da coragem que cultivaram ao longo da jornada. Com um esforço unitário, eles canalizaram toda a energia da amizade na pedra. Uma explosão de luz surgiu, como uma supernova ofuscante, e iluminou a clareira, jogando sombras sinistras para longe. Mas enquanto a luz se expandia, uma nova vibração começou a surgir, diferente de tudo que já haviam experimentado. Algo profundo, uma lembrança, uma verdade esquecida estava prestes a ser revelada. A luz tremulou e os fez sentir uma conexão com algo muito maior, algo que envolvia a própria essência da floresta. O que eles iriam descobrir poderia mudar tudo. O que mais estava escondido sob aquela camada de perigos? Qual era o verdadeiro poder do amor e da amizade que estavam prestes a desvendar? E, à medida que a luz se intensificava, eles preparavam-se para desvendar o maior mistério de suas vidas. Quando a cólera do ser colossal se confrontou com a luz da pedra mágica, uma onda de calor reverberou pelo ar. A clareira pulsava com uma energia intensa, como se toda a natureza estivesse se unindo à luta. Os porquinhos e o lobo se concentraram, seus corações batendo em uníssono, e juntos eles elevaram seu grito de coragem. Amizade, coragem e união! O lobo bradou, sentindo a força de suas palavras ecoar por toda a floresta. A luz da pedra cresceu até se tornar uma esfera brilhante, que moldou a clareira, arremessando as sombras de volta e iluminando a verdade que lá existia. De repente, a luz se mesclou com o medo do gigante, revelando não apenas a fera voraz, mas também um passado tenso e solitário. Enquanto a batalha se intensificava, memórias começaram a emergir, flashes de um lobo que um dia foi puro, uma coruja que via o mundo com esperança, porquinhos que sempre acreditaram na força familiar. Aquela clareira não era apenas um campo de tiro, era um catalisador para todas as experiências que os moldaram. O que vocês buscam irá além de uma vitória física, disse o gigante, sua voz agora ressoando com incerteza. Você realmente acredita que a união pode ser mais forte do que a sombra da dor? As memórias nos fazem, mas o que nos define é o amor que escolhemos dar e receber, respondeu Sorriso, fortalecido por suas próprias experiências de superação. E assim, a luz não apenas ofuscou o monstruoso ser, mas também tocou sua essência, mostrando-o as feridas de sua solidão. O lobo, por sua vez, sentiu uma conexão nascida de suas palavras, a compreensão de que, muitas vezes, o verdadeiro inimigo está dentro de nós. Eu sou apenas um reflexo do que vocês temem, mas se podem unir suas vozes e transformar seus medos em amor, talvez eu também consiga mudar, murmurou o ser, sua forma começando a soberanamente se desvanecer, revelando uma figura que já havia sido esquecida. O lobo tomou coragem. Nós não somos inimigos, todos pertencemos a esse lugar, e é a união que nos faz mais fortes. Juntos, podemos criar um futuro diferente, onde o amor prevaleça sobre o medo. Naquela fração de tempo em que os corações de todos se uniram, a clareira tornou-se um espaço sagrado, um símbolo de transformação. O ser colossal, agora vulnerável, permitiu que a luz o envolvesse, dissipando as sombras de sua velha vida. Para sua surpresa, ele sentiu uma nova energia vital. Era como se a luz estivesse curando, não apenas a ele, mas também toda a floresta. Então, estou disposto a tentar, disse a figura, agora mais humana, com olhos que brilhavam de uma nova esperança.
Os porquinhos se entreolharam, um sorriso involuntário surgindo em seus rostos. "Tente conosco!" exclamou Pigão, a confiança preenchendo seu coração. "Juntos, ao invés de competirmos, podemos abraçar o que nos torna únicos." As flores na clareira começaram a brilhar ainda mais intensamente, como se celebrassem a reconciliação que aconteceu ali. Os presentes, a coruja, os porquinhos e o lobo, agora sorriam um para o outro, sentindo a vitória amparada não pelo resultado de uma batalha física, mas pela capacidade de transformar rivais em amigos. A vida na floresta começou a mudar. À medida que o lobo e o ser se tornaram aliados, eles ajudaram a unir as criaturas e as comunidades que anteriormente viviam em medo. Habitando juntas, aprenderam verdadeiramente o valor do amor e como ele poderia dissipar preconceitos. O silêncio da clareira foi finalmente quebrado em risos e celebrações. Não só eles superaram seus medos, mas também transformaram a floresta em um lugar de aceitação e união. E assim, os três porquinhos e o lobo não eram mais apenas histórias que contavam sobre diferenças, mas sim exemplos de como a determinação e o amor podem construir laços que duram para sempre. O calor do sol da manhã brilhou sobre eles, e a floresta parecia sorrir, reconhecendo que cada um, com suas singularidades, forma parte de um todo. A história deles, no fim, não era só sobre indivíduos, mas sobre um legado que falava sobre união, compreensão e a força que reside em todos nós. Quando decidimos amar. Se você se emocionou com essa transformação e quer acompanhar mais histórias que tocam o coração, você precisa se inscrever agora no canal. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa jornada. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final incrível. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta mensagem de esperança e união. Vamos espalhar o amor.